Somente na solidão o homem encontra sua verdadeira liberdade, um espaço onde ele se confronta com sua essência, disse Carl Jung. Ele acreditava que a solidão era uma porta para o autoconhecimento. Søren Kierkegaard, por sua vez, afirmava que a pessoa que não se isola nunca se depara com o verdadeiro eu. De acordo com um estudo de 2010 publicado na PLOS Medicine, os riscos à saúde causados pela solidão crônica são equivalentes a fumar 15 cigarros por dia. Embora possamos mitigar os efeitos negativos da solidão ao melhorar nossa conexão social, há uma outra solução: fortalecer nossa capacidade de estar sozinhos. Nem todos que estão sozinhos se sentem solitários. Refletindo sobre a importância da introspecção, Simone Weil disse: "É no vazio que a luz do divino se infiltra." Neste vídeo, exploramos as virtudes da solidão e examinamos por que, longe de ser prejudicial como a solidão, o isolamento promove o autodesenvolvimento, cria condições de liberdade incomparáveis, cura muitos problemas de saúde mental e é essencial para a construção de um caráter grandioso. A solidão pode levar ao autoconhecimento profundo, enquanto o isolamento muitas vezes é uma fuga. Carl Jung. O filósofo Søren Kierkegaard, em seus escritos sobre a angústia existencial, descreve a solidão como um estado essencial para a reflexão e o encontro com o eu verdadeiro. Ele diz: "A solidão é um espelho onde a verdade interior se revela." A solidão, portanto, é simplesmente um mundo experiencial, onde outras pessoas estão ausentes, permitindo que o indivíduo se conecte com sua essência e explore suas percepções, pensamentos e emoções de maneira profunda. Muitos dos grandes nomes da história alcançaram sua estatura lendária, aproveitando os benefícios que encontraram em longos períodos de solidão. Carl Jung, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Hannah Arendt e Thomas Merton valorizaram a solidão como um campo fértil para o desenvolvimento de ideias transcendentais e insights profundos. Jung, por exemplo, enfatizava que a solidão é uma oportunidade para confrontar as sombras do inconsciente e integrar aspectos reprimidos da personalidade. Thomas Merton, em sua vida monástica, buscou a solidão como uma ferramenta para alcançar profundidade espiritual, semelhante ao que Buda e Moisés experimentaram em suas jornadas. Esses períodos de solidão proporcionaram as grandes visões morais e filosóficas que definiram suas vidas, permitindo que desenvolvessem seu caráter longe das influências corruptoras da sociedade. Søren Kierkegaard, por exemplo, refletiu sobre como a convivência constante com a multidão pode nos afastar de nossa verdadeira essência. Ele escreveu: "Quem não se isola jamais conhecerá a si mesmo. Na multidão, a individualidade se dissolve, e o verdadeiro eu fica encoberto pelo ruído incessante do coletivo." A solidão, para Kierkegaard, era um caminho necessário para recuperar a autenticidade e redescobrir o próprio eu. Da mesma forma, Thomas Merton, um monge que passou longos períodos em solidão, descreveu sua experiência como um processo de transformação interior. Ele afirmou: "A solidão não é meramente a ausência de vozes ou ruído, mas a plenitude de uma presença que transforma. No deserto interior da alma, encontramos a mais profunda revelação de quem somos, longe das distrações do mundo." Em vez de sentir-se oprimido pelo isolamento, Merton experimentou um profundo crescimento pessoal, como muitos que se retiram para a solidão. Por que algumas pessoas florescem na solidão, enquanto outras sucumbem ao peso do isolamento? Talvez seja porque muitos ainda desconhecem o poder transformador que a solidão oferece, ou não sabem como aproveitá-la. E entre as principais virtudes da solidão está a liberdade de descobrir quem realmente somos e a força para nos tornarmos essa pessoa. Ou, como observou o filósofo Søren Kierkegaard, a porta da felicidade se abre para dentro. É preciso retirar-se um pouco para abri-la, pois se a empurrarmos, ela se fechará cada vez mais. Kierkegaard destaca a importância da introspecção
e da solidão para se alcançar a verdadeira liberdade. A convivência na sociedade traz sempre algum tipo de limitação, pois estamos constantemente sob o olhar dos outros, o que restringe nossa liberdade interior. Quanto mais um indivíduo se desenvolve e busca a autenticidade, mais difíceis se tornam os sacrifícios exigidos pelas interações sociais. Para compreender a liberdade que a solidão oferece, é essencial refletir sobre as limitações presentes nos relacionamentos sociais. Amigos, família e parceiros românticos são cruciais para uma vida rica, mas também podem representar, como Simone Weil argumentou em seus escritos sobre o enraizamento, fontes de exigências e expectativas que moldam nossas ações. Weil sugere que as relações humanas, embora necessárias, frequentemente nos impõem obrigações de cuidado, escuta e seguimento que podem restringir nossa autonomia e liberdade pessoal. Além disso, o estado emocional das outras pessoas também limita a nossa experiência. Quando estão alegres, nos sentimos elevados, mas quando estão de mau humor, isso tende a nos afetar negativamente. Em ambos os casos, nosso estado emocional não é autônomo, mas condicionado pelas pessoas ao nosso redor. Como escreve Martin Buber, a pessoa se torna eu através do tu. A nossa identidade e experiência emocional se formam no diálogo com o outro, e isso reflete a nossa necessidade de nos conectarmos para encontrar um sentido mais profundo. Até mesmo estranhos influenciam nossa experiência. O filósofo Søren Kierkegaard nos pede que reflitamos sobre o papel da angústia e da presença dos outros na construção de nossa autoconsciência. Para Kierkegaard, quando nos confrontamos com a existência dos outros, frequentemente nos sentimos vulneráveis e tomados pela ansiedade, o que ele descreve como a vertigem da liberdade. O simples fato de sermos observados nos coloca diante de uma decisão: sermos autênticos ou ceder à pressão de nos conformarmos ao que o outro espera de nós. Søren Kierkegaard, o conceito de angústia. De maneira semelhante, a filósofa Hannah Arendt discutiu a ideia de como a presença do outro interfere na nossa espontaneidade. Em seu trabalho sobre a condição humana, ela apontou que a visibilidade pública molda nosso comportamento, nos forçando a ser atores sociais. Na presença dos outros, somos empurrados para a performance, o que nos impede, muitas vezes, de agir de maneira natural e autêntica. Hannah Arendt, A Condição Humana. Todas essas restrições estão ausentes na solidão, pois a solidão é caracterizada pela ausência de restrições e por uma liberdade que é inacessível nas interações sociais. Na solidão, somos livres para apreciar nosso entorno sem a consciência perturbadora de que somos um objeto no campo perceptual de outra pessoa. Somos livres para fazer o que queremos, quando queremos. Podemos pensar ou sentir qualquer coisa e seguir nossas paixões sem nos preocupar com o que os outros vão pensar de nós ou se estamos atendendo às expectativas ou demandas deles. Thomas Merton refletiu que a solidão é necessária para que possamos encontrar em nós mesmos um espaço onde a liberdade possa florescer sem as interferências externas da sociedade. Na sua obra, ele destaca que o silêncio e a introspecção são o terreno fértil para o autoconhecimento e a verdadeira liberdade. O filósofo francês Blaise Pascal, em seus Pensamentos, advertia sobre o perigo das distrações e a incapacidade do ser humano de ficar em silêncio consigo mesmo, sugerindo que a miséria dos homens provém de uma coisa única: não saber ficar em repouso em um quarto. Ele via a solidão como uma condição necessária para escapar das ilusões da vida social e mergulhar em reflexões mais profundas. Ou, como Michel de Montaigne refletiu, a maior coisa do mundo é saber ser independente de todo o mundo. Para Montaigne, a solidão era uma oportunidade de se distanciar das distrações e pressões da sociedade, permitindo ao indivíduo desenvolver uma maior autonomia de pensamento e serenidade interior. Ele acreditava que, ao nos isolarmos, encontramos a verdadeira liberdade de sermos nós mesmos, sem as influências ou julgamentos dos outros.
Abrir-nos para toda a gama de nossas emoções, pensamentos, desejos e imagens internas nos coloca em contato com aspectos de nossa identidade que enterramos sob as máscaras sociais que usamos na presença dos outros. Mas, na solidão, somos livres para remover essas máscaras, pois não há ninguém para ouvir ou responder, exceto a voz da nossa própria consciência. O psicólogo Carl Jung, em seus estudos sobre o self, destacou a importância da solidão para a jornada de autoconhecimento. Para Jung, a solidão não é meramente a ausência de companhia, mas sim o espaço em que a alma pode emergir e se confrontar com o que há de mais profundo em si mesma. Da mesma forma, o filósofo Søren Kierkegaard, em suas reflexões sobre a autenticidade, sugere que é no silêncio que a verdade interior se revela, e é na solidão que o indivíduo encontra a coragem de ser ele mesmo, longe das pressões da conformidade. Ainda, Simone Weil, em suas meditações sobre a vida interior, afirmou que a solidão não é um castigo, mas uma condição necessária para ouvir a voz da alma. Quando a vida se afasta desse espaço de reflexão, nos desconectamos de nossa essência mais verdadeira. As vozes que ouvimos na solidão, no entanto, nem sempre são agradáveis. Às vezes, a sintonia com o eu envolve reviver traumas do passado e o surgimento de emoções dolorosas, medos e ansiedades que temos evitado ao nos imergirmos nas distrações da sociedade. Esse estado de sintonia interior frequentemente nos coloca em confronto direto com os aspectos mais dolorosos e reprimidos de nossa psique. Como Carl Jung nos lembra, a sombra que carregamos é feita de partes de nós que preferimos ignorar, mas que inevitavelmente precisam ser integradas para que a cura ocorra. É na solidão que esses aspectos podem emergir com clareza, permitindo o verdadeiro processo de individuação. Carl Jung, o eu e o inconsciente. Embora os conflitos e emoções que emergem na solidão possam causar sofrimento, seu surgimento nos oferece a oportunidade de confrontá-los conscientemente. Como Kierkegaard afirmou, a angústia é a vertigem da liberdade, e ao enfrentarmos nossas ansiedades e emoções angustiantes em silêncio, podemos processá-las, resolvê-las e nos libertar dos problemas crônicos de saúde mental que elas estavam gerando. Como Søren Kierkegaard observou, o homem aprende a encontrar-se consigo mesmo quando se isola do ruído do mundo exterior. Somente ao confrontar sua própria angústia pode ele verdadeiramente viver. Søren Kierkegaard, o conceito de angústia. Esse poder curativo da solidão não é exagero. No entanto, Carl Jung alertava que a solidão pode ser perigosa e até viciante. Ele acreditava que, uma vez que alguém experimenta a paz que pode ser encontrada na solidão, essa pessoa pode evitar lidar com outras, preferindo o isolamento. Jung ressaltava a importância de encontrar um equilíbrio entre o isolamento necessário para o autoconhecimento e a interação social, a fim de evitar que a solidão se torne um refúgio permanente e prejudicial. Ou, como Thomas Merton escreveu, é no silêncio que encontramos a verdadeira liberdade, e através dele, podemos lidar com nossas maiores dores, enfrentando-as em sua totalidade. Thomas Merton. Reflexões em solitude. A maioria das culturas do passado estava ciente das grandes virtudes da solidão. Por exemplo, os monges trapistas da Idade Média praticavam o isolamento em mosteiros e acreditavam que o confronto com o próprio sofrimento, sem distrações, era o caminho para a cura espiritual e psicológica. Em muitos casos, o silêncio e a solidão eram valorizados como meios de transcendência. Assim como Hannah Arendt apontou, a solidão é a condição necessária para o pensamento. Sem ela, corremos o risco de sermos sugados pelo ruído da sociedade. Hannah Arendt, A Vida do Espírito. Mesmo em culturas onde a vida era mais comunitária, os indivíduos frequentemente passavam por longos períodos de solidão para facilitar grandes transições de vida. Por exemplo, jornadas solitárias eram parte essencial dos ritos de passagem que transformavam um adolescente em adulto.
Em alguns desses ritos, o jovem era levado para um ambiente isolado na natureza, onde permanecia sozinho, às vezes por meses. Durante esse período, ele era forçado a se autossustentar, caçando, colhendo alimentos e enfrentando os perigos e medos do desconhecido. A solidão era mais que um teste de sobrevivência física. Era um encontro profundo com a própria mente e espírito. Como destacou Søren Kierkegaard, o indivíduo, diante da vastidão do desconhecido, experimenta um salto de fé, onde o enfrentamento da solidão existencial se torna uma oportunidade de transcendência. Ele aprendia a transformar suas ansiedades e medos em coragem e resiliência. Jornadas solitárias, profundamente enraizadas em tradições espirituais e filosóficas, foram praticadas ao longo da história, mas são cada vez mais raras em nossa sociedade contemporânea. Essa mudança reflete a aversão da cultura moderna à solidão. Em vez de ser valorizada como uma oportunidade para a autodescoberta, a solidão é frequentemente vista como uma condição indesejada, tolerada apenas entre compromissos sociais ou relacionamentos. Em muitos casos, é algo a ser evitado a todo custo. No entanto, a solidão vai muito além do simples isolamento social. Quando estamos sozinhos, tendemos a buscar distrações nas telas, fugindo da introspecção e das vozes interiores que poderíamos ouvir no silêncio. Em um mundo marcado pela constante conectividade e estímulos externos, aprender a introduzir a solidão como prática de introspecção se torna um desafio essencial. Em uma era em que somos bombardeados por informações e expectativas, a solidão oferece a oportunidade de criar uma pausa, um espaço de silêncio para escutar nossa própria voz interior, que pode ser cultivada como um meio de autoescuta e compreensão. Em vez de fugir do silêncio, deveríamos abraçá-lo como uma oportunidade para nos confrontarmos com nossas próprias emoções, crenças e feridas não curadas. Na solidão, estamos livres das distrações externas e podemos ouvir a sabedoria do nosso corpo e das nossas emoções, que frequentemente tentamos ignorar no dia a dia. Quando permitimos que o silêncio revele nossas verdades interiores, descobrimos o que realmente nos bloqueia e impede nosso crescimento. A verdadeira liberdade surge quando paramos de fugir de nós mesmos e começamos a nos aceitar, com todas as nossas imperfeições e feridas, trabalhando-as com compaixão e paciência. Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais. Como podemos nos encontrar verdadeiramente se continuamos a evitar a solidão necessária para a reflexão autêntica?